Graças e paz, irmãos. Vamos continuar a nossa série de estudos. Tem sido tão abençoador poder participar dessa novo tema, né? Série Pense à Frente, onde nós temos ali encontrado já na primeira semana, nós estudamos sobre a questão de pensar antes do pecado, né? Antes de cometer o pecado, para que a gente possa, evidentemente, fugir das consequências que o pecado traz, né? Então, no estudo de hoje, é a segunda lição desse tema, Pense à Frente, o subtítulo é Seja Encontrado Fiel. Né? Nós estamos desenvolvendo essa série, né, Pense à Frente, lá, segundo a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que nos repassa o material. E na semana passada, então, nós abordamos o tema da tentação e da importância de decidir antecipadamente e estar sempre pronto para quando ela aparecer. Né? E você tem praticado isso? Né? Você tem evitado o pecado sabendo que ele traz consequências? Então, esse estudo que a Ebenezer faz, ele vem focado lá e preparado pelos irmãos lá da Central de Belo Horizonte, Igreja Batista Central, pastor Paulo Mazzoni e os seus outros pastores, né, abençoadores, que têm nos ajudado grandemente através do desenvolvimento da igreja em células. Não? Mas hoje nós vamos falar então de fidelidade. Né? Que palavra importante de se analisar. Quando você pensa na palavra fiel ou fidelidade, qual é a primeira ideia que vem à sua mente? Normalmente as pessoas associam fidelidade a não trair o seu cônjuge, não negociar suas crenças e valores, não sonegar impostos, manter-se do lado dos amigos, mesmo nos momentos mais difíceis, e tantas outras coisas. Né? Claro que isso é fidelidade, e fazemos muito bem em sermos fiéis em nossos relacionamentos. Então, nossa fé e nossos valores também, mas a fidelidade é mais do que isso. Né? São algo que nós praticamos, mas fidelidade ele tem mais aprofundamento. Então, fidelidade é tão importante que foi listada como uma das marcas principais daqueles que nasceram de novo, que vivem pelo Espírito Santo. Escrevendo então a carta de Paulo, escrevendo a carta da Galácia, ele vai trazer para nós a seguinte afirmativa nos versículos 19 a 23 do capítulo 5 de Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9, né? E pergunta que nos fazemos: quem habita em você? Que obras têm sido manifestas em sua vida ou que frutos têm sido manifestados em tua vida, né? Se for o velho homem que habita em você, carnal e pecaminoso, o texto aponta as obras que você produzirá e que revelam quem você realmente é por dentro. Mas se você nasceu de novo e Jesus Cristo habita em você, através do Espírito Santo, o texto mostra quais são os frutos que você naturalmente produzirá. Né? E dentro desses frutos, né, do Espírito está a fidelidade, gerada em nós a partir do trabalho do Espírito Santo. No Novo Testamento, fidelidade é a palavra grega pistis, ou pistos, que também é traduzido como confiável, verdadeiro, seguro, leal. Descreve a pessoa que é digna de confiança. É interessante notar que no grego fidelidade e fé são a mesma palavra, porque fiel é aquele que é fidedigno, ou seja, digno de você colocar fé nele. Então, um marido fiel é aquele que a esposa pode colocar fé nele.
Uma pessoa fiel cumpre as suas promessas. Então você pode colocar fé nela, porque se ela falou, está falado, né? Você tem esse peso da palavra, quando você fala, você cumpre. Né? E se você não cumpriu por algum motivo, você se explica, né? Você se redime, você se expõe à sua vulnerabilidade naquele momento para mostrar que você é uma pessoa fiel, que você não abandona. Né? Então a pergunta é, quem você conhece que tem certeza que é digno de confiança? Você conhece alguém que você tem plena convicção? Quem você conhece que é digno de sua fé? E quanto a você, quanto a nós, né? Os outros nos enxergam de que forma? Como dignos de se colocar fé? Nós temos sido fiel? Então precisamos notar que fidelidade é um fruto do Espírito Santo na vida do crente. No fruto daquele que entregou a vida a Jesus. Dificilmente uma pessoa que não entrega a vida a Jesus, ele será uma pessoa que vai se preocupar e vai ter noção real do que é fidelidade. Dificilmente. Quase que impossível. Porque essa fidelidade ela tem um âmbito espiritual que ela mexe com a gente. Então, seja felicidade ou fidelidade, que também nos traz felicidade, né? Fidelidade é uma característica perceptível na vida daquele que coloca sua confiança em Deus, né? Colocar essa confiança nesse Deus fiel. Deus é fiel. Em seu livro Pense à Frente, um livro que você pode até adquirir, o Craig Groeschel afirma que confiar sempre implica em riscos. Por exemplo, se alguém gritasse para você, pule do telhado que eu pego você, pode confiar em mim, qual seria a sensação? Sensação de medo ou de algo arriscado? E por que nós temos essa sensação? Porque pular é mesmo um risco, na verdade. Estão pedindo que você deposite sua fé em alguém. Quando acontecem incêndios, enfim, e que os prédios são afetados, e lá nos andares superiores as pessoas precisam se salvar através de pular. Os bombeiros armam, né, aquela cama de amparo, e eles dizem, pule, pule que nós vamos te sustentar. Né? Alguns, por medo, pela trava que o medo traz, não pulam, não confiam. Né? E tudo isso gera, então, sofrimento. Então, você confia, Deus está procurando, né, pessoas fiéis, pessoas que confiem nele. Nele quem? Em Deus. Assumam o risco, né, literalmente, aqui entre aspas, que pulem de cabeça quando ele chamar. Então está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fidelidade. Hebreus 11:6. O que significa que você não pode tentar se manter seguro, né, e achar que está agradando a Deus. Então uma vida de fé é uma vida de riscos, e Deus quer que vivamos assim. Nos arriscamos em ser sempre fiel, porque Ele quer que tenhamos uma confiança vital nele. O ponto que queremos chegar é, você será fiel se confiar em Deus. Por outro lado, em geral, você será infiel nas áreas em que você não confia na fidelidade de Deus. Em outras palavras, quando você desconfia da fidelidade do Senhor, você será infiel. Então, para entender isso, nós vamos ler a parábola dos talentos. Né? Essa parábola ela vai falar muito bem a respeito de fé e de fidelidade. Mateus 25, de 14 a 30. E diz assim, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. E o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, Senhor, me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor.
Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não planto, ou não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no para quem tem 10, pois o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então está aí Mateus 25, 14 a 30, trazendo essa palavra sobre a importância da fé no Senhor Jesus. Nós todos temos a oportunidade de crescer na fé. Então, quando você olha ali talentos, falando em dinheiro, mas ele está fazendo uma analogia da necessidade que nós temos de alcançar mais fé no Senhor Jesus. E nessa palavra, Jesus, temos 2 servos fiéis e um servo infiel. A pergunta é: por que os 2 primeiros foram chamados de bons e fiéis e o último mau e negligente? Por que os 2 primeiros foram considerados fiéis? O que eles fizeram? Por que será que agiram assim? O servo infiel, o que ele fez? Por que será que ele agiu assim? Nós não sabemos o que passa na cabeça de cada pessoa quando recebe de Deus esse talento de você poder confiar nele em tudo e qualquer situação. Né? Mas nós conseguimos ver, pelos que confiam mais, os resultados. Foi o resultado que nós vimos ali entre os talentos. Veja como o terceiro respondeu ao ser encontrado infiel. Né? Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Quanta gente sabe que Deus é severo, né? Não que ele seja severo por ruim, ele é justo e ele faz as coisas de maneira justa. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o talento no chão. Ou seja, ele considerava o Senhor dele severo e injusto. Ele considerava. Porque não o conhecia bem, porque não admirava e não confiava em seu Senhor. Aquele servo não fez o que poderia ter feito e perdeu a grande oportunidade de sua vida. Isso confirma que quando eu não conheço a Deus direito e por isso não confio na fidelidade do Senhor, eu mesmo vou acabar sendo infiel. Bom, ele tinha ali, segundo o seu Senhor, a oportunidade de colocar aquele dinheiro com os banqueiros para que houvesse um rendimento, né? E ele não tomou essa iniciativa por medo, até mesmo dos banqueiros. Então ele já não confiava de forma alguma em nenhum tipo de situação para que ele pudesse mudar. Que triste para ele que recebeu a drástica confirmação da sua infidelidade. Bom, você sempre vai falhar em ser fiel nas áreas em que você não confia que Deus será fiel. Se você não acredita que Deus é fiel, é muito difícil você confiar e fazer aquilo que ele pede. Vamos pôr um exemplo aqui. Se não confio que Deus irá prover, né, a minha necessidade, então eu me tornarei ansioso quanto às minhas finanças. Tenderei a ser mesquinho, avarento, a não ser generoso e até cometer ações financeiras ilícitas, porque preciso me garantir, custe o que custar. E a causa de tudo é porque eu não confio em Deus. Seja mesmo fiel, e eu não tenho certeza que proverá amanhã. Né? A necessidade de guardar e acumular riquezas no fundo é medo de confiar em Deus. Né? Então, a causa que tudo é porque eu não confio que Deus seja mesmo fiel. E eu não tenho certeza que Ele proverá. Se a pessoa não tem essa certeza, ele está desconfiando do que Deus nos disse que Ele nos daria. Em geral, em todas as áreas da vida em que você desconfia da fidelidade de Deus, você será infiel. Por isso, a velha serpente, né, continua com a mesma estratégia. Satanás continua com a mesma estratégia. Qual foi a estratégia usada da serpente para fazer com que Eva e Adão pecassem? Eva e Adão caiu porque
não confiou na fidelidade de Deus. Ela abordou a mulher, a serpente, semeando desconfiança no caráter de Deus. Insinuou que Deus não era fiel e que era um estraga-prazeres e não estava mentindo para ela, ou que estava mentindo para ela. O que a serpente estava dizendo era: se comer, certamente você não morrerá. Deus é um mentiroso e, na verdade, você não pode confiar nele, pois está escondendo o melhor de vocês. E quando Eva acreditou na infidelidade de Deus, e ela vacilou, pecou e acabou se tornando infiel e desobediente, levando seu marido ao mesmo passo. O que a serpente fez com Eva, tentará fazer com cada um de nós. Escute bem, sempre que duvidarmos da fidelidade de Deus, acabaremos sendo nós os infiéis a Deus. Qual a pergunta que nos faz? Será que quando Jesus voltar, nos encontrará sendo fiéis a Ele? Na parábola dos talentos, como aquele senhor reagiu diante da fidelidade demonstrada aos seus 2 servos encontrados fiéis, né? Aquele que foi encontrado fiéis teve a alegria de participar do seu senhor, de viver uma outra esfera de vida. E quais foram as consequências daquele servo inútil que foi encontrado infiel, né? Infelizmente, ali o texto traz uma palavra drástica: e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, fazendo ali uma exegese do texto, nós poderemos observar que tem a ver com a eternidade sem Deus. Um lugar totalmente preparado para o diabo e seus anjos, que aqueles que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador haverão de viver naquele ambiente triste. Quando aquele senhor voltou de sua longa viagem, chamou os seus servos para prestarem contas. Aos servos fiéis, ele ofereceu recompensa e elogios poderosos. Mas daquele servo que foi achado infiel, a punição foi perder tudo o que tinha recebido e ainda ser lançado fora, por ser considerado um servo inútil. Como isso é sério? Como fica essa uma pergunta para nós, na prática? Como podemos demonstrar que somos servos fiéis a Deus? Como podemos demonstrar nossa fidelidade a Ele? Então, segundo Jesus, nós demonstramos nossa fidelidade a Deus de 3 maneiras principais. Presta atenção. A primeira, na forma como tratamos as pessoas. Segundo, na forma como administramos nossos recursos. Terceiro, na forma como respondemos aos chamados e direções de Deus. Dependendo de como agimos nessas 3 áreas, seremos fiéis ou infiéis aos olhos deles, exatamente como a parábola dos talentos. Para aplicarmos a nós esse estudo, para avaliarmos o nosso nível atual de fidelidade a Deus, devemos nos perguntar: como tenho tratado as pessoas com as quais me relaciono? Elas são edificadas, valorizadas e encorajadas? Como eu tenho usado os recursos que Deus tem me confiado? Tenho cuidado bem multiplicado para o reino? Como tenho usado o meu tempo para abençoar e servir os outros? E como eu tenho usado minha profissão, meus dons, minha influência, meus recursos financeiros para abençoar as pessoas e fazer avançar o reino de Deus? Como tenho respondido quando Deus fala comigo e me dá uma ordem, uma direção, um impulso para fazer algo por Ele? Eu obedeço mesmo quando não sei o que acontecerá depois? Sou fiel à palavra de Deus e às direções do Espírito Santo? É preciso fazer uma escolha antecipada e decidirmos hoje mesmo que seremos fiéis em todas as oportunidades, seja com pessoas à nossa volta, com os recursos que temos em nossas mãos, ou com a direção que o Senhor nos dá através da sua palavra e dos impulsos através do seu Espírito Santo. Mas muitos não são fiéis devido ao medo, porque têm dificuldade de confiar em Deus. Porque muitas vezes eu não sigo o comando do Espírito de falar de Cristo para uma pessoa ou de orar por alguém, medo de parecer estúpido ou com vergonha? Por que tantos frequentadores de igrejas nunca se oferecem para liderar uma célula ou trabalhar no reino, servir ao ministério como voluntário na igreja, devido ao risco de não serem bons o suficiente ou de se sentirem sobrecarregados pelo tempo extra empenhado? Por quê? A maioria dos cristãos não dá dízimo, porque parece arriscado viver com apenas 90% do seu salário. Porque 95% dos cristãos, e essa estatística é muito séria, nunca compartilharam sua fé? Pelo medo de serem rejeitados pelos seus amigos. Mas se queremos ser fiéis, precisamos superar os medos, aprender a confiar em Deus. Fidelidade e confiança andam sempre juntas. Temos que focar no retorno que teremos ao escolher ser fiel,
quando somos generosos com o nosso dinheiro, quando seguimos a orientação do Espírito Santo, quando servimos as pessoas, quando compartilhamos nossa fé, vidas são transformadas para sempre, inclusive a nossa, e quando fazemos essas coisas estamos sendo fiéis. Que Deus nos abençoe a ser fiéis a Ele. Mesmo que às vezes as dificuldades da vida pareçam nos impedir, ou que as propostas do inimigo tentem nos tirar do foco, como fez com Adão e com Eva. Que Deus nos abençoe a sermos fiéis nos relacionamentos, na nossa vida financeira, nossa vida com as pessoas, mas principalmente, evidentemente, começando, sendo fiel a Deus. Pai querido, mais uma vez te agradecemos pelo estudo, Pai, continuamos orando ao Senhor e pedindo perdão pelas nossas falhas, reconhecendo, Pai, que estamos lutando para ser fiel ao Senhor e queremos, ó Deus, que mais pessoas sejam fiéis ao Senhor e que tenham o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, servo bom e fiel. Que o Senhor nos abençoe, Pai, o Senhor nos guarde, fala conosco cada vez mais. E é o que pedimos, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz, que te dê a saúde que você precisa, nós todos, para vivermos a vontade de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.